Bom dia, meus irmãos e irmãs. Seja bem-vindo a mais uma conversa com os líderes do Juazeiro do Norte sobre a questão de a busca da santidade. Hoje estamos conversando sobre um assunto que eu vou dizer no meu evangélico é um assunto que é meu chatinho, chamado disciplina. Será que disciplina tem um lugar na vida de alguém que está vivendo embaixo da graça do Senhor? Será que a disciplina é nada mais do que alguma forma de legalismo que vai até nos depravar da alegria do Espírito Santo? De fato, a Bíblia diz que a disciplina da parte de você e eu é o meu pelo qual nós vamos crescer em nossa piedade. Na vida cristã, não há atalho para ultrapassar aquele que está claramente escrito na palavra de Deus. Exerça-se em piedade. Isso que queria dizer o quê? Se esforce, se dedique, deixa a sua nova realidade em Cristo Jesus, aquela liberdade que Cristo Jesus tem nos dado, se manifestar na sua vida por meio de uma transformação em que você está diretamente participando por meio das suas escolhas, decisões e até limitações que você decide. Eu não vou fazer tal coisa mais. Agora eu estou indo num caminho diferente. Bom, com isso, sente, eu vou dizer honestamente, sente no momento como se algo estivesse morrendo dentro de você. E aquele que está morrendo dentro de você é a velha natureza. Mas aquele que está brotando é uma nova natureza em Cristo Jesus. E para nos dirigir hoje sobre esta conversa de como crescer em Cristo Jesus por meio de obedecer aquele que está claramente escrito na palavra de Deus, é o pastor Carlos Alberto. E com esta introdução, eu vou passar a palavra para o pastor Carlos Alberto, que vai nos dirigir hoje conversando sobre o papel de disciplina pessoal no crescimento da vida cristã. Pastor Carlos, tu tens a palavra. Bom dia a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, que nós possamos fazer bom uso hoje desse estudo. Tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor irá nos conduzir de maneira plena, de maneira verdadeira, entendendo qual é o propósito da vontade de Deus para aqueles que professaram a fé em Cristo e caminham em santidade, mas que tenham também uma vida disciplinada. Ela vem, essa palavra do latim, discípulos, que significa aquele que aprende, do verbo dicere, aprender. Então, discípulos veio essa disciplina, uma instrução, conhecimento, uma matéria a ser ensinada. E assim entendemos que gradualmente ela foi agregada um novo significado, ou seja, uma manutenção de uma ordem. Aquilo que nós precisamos aprender como cristãos é disciplinarmos em uma ordem. Jesus, ele, quando veio para nos trazer a proposta de Deus da salvação ao homem, após isso ser uma verdade na vida dos discípulos, nós vemos que os discípulos precisaram ser treinados, precisaram ser discipulados, precisaram aprender aquilo do qual eles colocariam em prática, não apenas o aceitar ao Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, mas darem testemunho de uma verdade santa, de uma verdade do qual eles viveriam em momentos futuros para eles, até que Jesus fosse
ascendido aos céus. Para nós não é diferente, irmãos. Para nós não é diferente. Então, é possível, como nós temos aqui estabelecido, ter convicções a respeito dessa vida de santidade e até mesmo um compromisso. E esse compromisso eu entendo que, a partir do momento que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, ele apenas começou o discipulado na nossa vida. E durante esse período terreno que nós temos aqui, como essa vida que estaremos vivendo, através da direção do Espírito de Deus, mas proclamando esse evangelho, essa palavra da salvação, santidade e disciplina caminham paralelamente juntos. Não pode haver uma dissensão entre um e outro. Até porque, senão, de repente, nós podemos ser até como Pedro, falarmos espiritualmente que Cristo é o Filho de Deus e depois repreendê-lo quando ele diz que precisaria o Filho do Homem sofrer, padecer e assim ser crucificado. Então, são momentos duplos, às vezes, na vida do cristão, porque, às vezes, ele não mantém a sua santidade, uma disciplina daquilo que é a palavra de Deus. E a disciplina ela não se aplica apenas, irmãos, não, num contexto de nossa postura, de andar e de falar, mas essencialmente no viver. Porque muitas vezes expressar é muito prático, expressar é muito fácil, mas a vida da santidade, a vida disciplinada para receber de Deus a orientação, ela é algo um pouquinho mais, que eu diria que precisaria ser praticada, como o apóstolo Paulo diz, e nós iremos ver aqui. Isso é um treino que nós fazemos, é um exercício da nossa fé na disciplina da nossa vida. Então, eu queria aqui, nesse momento, eu vou permitir aqui, que nós temos um certo tempo, que cada um dos pastores, pastor Francimário, pastor Melk, pastor Francisco, cada um deles pudesse, nesse momento, se apresentar. O meu pastor disse que não há uma apresentação melhor do que aquela de quem vem da própria pessoa. Então, quero que, inicialmente, 1 minuto aí o pastor Francimário, em seguida o pastor Francisco, em seguida o pastor Melk, possam se apresentar aos amados. Olá, meus irmãos, graça e paz, que alegria podermos estar juntos nesta manhã de quinta-feira. Eu sou o pastor Francimário, sou pastor hoje na Igreja Batista Manancial, em Juazeiro do Norte, o lugar onde Deus tem nos dado o privilégio de servi-lo. É uma alegria poder participar hoje dessa conversa tão importante para a nossa vida. Obrigado. Pastor Francisco Pontes. Pastor Melk, enquanto o pastor Francisco Pontes se ajeita. Está me ouvindo ou não? Estão me ouvindo? Então, por favor, estamos lhe ouvindo. Graças e paz a todos. Meu som estava ativado. Então, queridos, é um prazer mais uma vez estarmos aqui juntos para aprender mais da palavra de Deus, um assunto tão importante, né? Eu sou o pastor Francisco Pontes e estou auxiliando o pastor Francimário aqui na congregação Batista Pão da Vida, e em Juazeiro do Norte. Então, nós estamos muito felizes em estar aqui e, acima de tudo, recebendo essa bênção, né? E são esses 2 estudos que nós temos na quinta e no sábado, através do pastor Mark Johnson. Vamos lá, vamos avançar. Pastor Melk, por favor. Bom dia, queridos, graças e paz. Eu sou o pastor Melquisedeque e prazer enorme poder estar com os amados mais uma vez e, desta feita, adentrar em um assunto pertinente, como falou o pastor Mark Johnson, às vezes desconfortável de ser trabalhado, mas necessário, faz parte da caminhada cristã,
Estou aqui hoje em Brejo Santo, no estado do Ceará também, junto com essa turma maravilhosa, à frente da Igreja Batista. E para a gente é um privilégio poder participar dessa sala e poder crescer, como já foi falado, no meio de semana e também no final de semana, com dois aspectos bastante importantes na nossa caminhada. Que Deus nos abençoe. Estamos juntos. Amém. Bom, esse que vos fala aqui é o missionário Carlos, né? Eu sou da primeira igreja batista em Guaianazes, né? E pastoreei durante 9 anos a primeira igreja batista da Convenção em Milagres. E ainda faço um trabalho como Paulo. Ainda ela, no momento, está sem um casal de obreiro fixo. Então, nossos irmãos que estão se preparando ainda para o seminário tiveram esse tempo interrompido. Trabalho aqui na Igreja Batista, fazendo parte das salas, né, e fazendo parte da nossa igreja. Mas eu quero agora dar início o nosso estudo de hoje e queria aproveitar que o pastor Melk está aí, 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículos de 24 a 27. Em seguida, o pastor Francimário, 1 a Timóteo, capítulo 4, versículos de 7 a 8. E, em seguida, o pastor Francisco Pontes, 2 a Timóteo, capítulo 3, o versículo 16. O questionamento é que, em cada uma dessas passagens, elas vão nos ensinar sobre a disciplina cristã. E gostaria que os irmãos pudessem discorrer sobre o que o texto nos diz, o que é que o texto nos ensina e o que é que o texto nos aponta sobre a disciplina cristã. Pastor Melk, por favor, tenha a palavra. Amém. Versículo 24 diz assim: não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível. Nós, porém, uma coroa que não se acaba. Portanto, não como quem não tem um alvo. E luto, não como alguém que golpeia no ar. Pelo contrário, aplico socos no meu corpo e o torno meu escravo, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Por incrível que pareça, foi a mensagem de ontem no culto de oração aqui com a igreja. Foi exatamente esse texto. E falávamos exatamente para a igreja sobre a importância da disciplina. E que maravilha, né? A gente sabe que Deus ele não trabalha em vão, ele tem exatamente a sua forma de trabalhar. E tenho visto a necessidade, junto com a igreja e pessoal, da aplicação desse texto em minha vida cotidiana. Os cuidados que esse texto traz, o apóstolo Paulo escreve aqui à igreja de Corinto, e ele relaciona a vida disciplinar com um atleta. Ele nos faz entender que, para alcançar um objetivo, é necessário que haja uma preparação. E na vida cristã isso é chamado exatamente de santidade, ou santificação. É um processo contínuo que não se encerra. Até a glorificação isso não vai terminar. Mas para mim alcançar, é interessante, para mim alcançar os objetivos de Deus, eu não posso ter uma vida de santidade baseada nos meus padrões. Quando eu penso exatamente na disciplina de um atleta, está sendo trazido aquilo que um atleta precisa fazer para alcançar o objetivo. É tanto que quando ele fala aqui de ser desqualificado, nós começamos a lembrar das Olimpíadas, quando é feito o antidoping de um atleta, para saber se ele usou algum tipo de estimulante, algum tipo de droga para que o seu organismo produza mais. E ali, se realmente for detectado aquele tipo de substância, ele é desaprovado. Então, na vida cristã não pode ser diferente. Eu não posso criar um método para me caminhar de forma disciplinar na presença de Deus. Deus estabeleceu o seu padrão.
Nós podemos viver uma vida desobediente à disciplina espiritual. Nós podemos viver uma vida de cristianismo em desobediência. E aí, claro, também sofrer os danos. Como o pastor Marcos falou, a nossa principal meta é terminar bem. Para mim terminar bem, eu preciso caminhar bem na vida disciplinar. Então, esse texto, para mim, é formidável. Quando eu estudava ele ontem junto com a igreja, Deus me fez entender esses aspectos, a necessidade exatamente dessas áreas em nossas vidas. O versículo 27, ele fala sobre esmurrar o seu corpo. Eu chego a dar murros no meu corpo, a agredir o meu corpo de forma disciplinar, ou seja, eu me abstenho do que for necessário na matéria para que a minha vida espiritual seja aprovada, para que eu seja aprovado diante do Senhor. E faço isso, exatamente ele fala aqui, como alguém que reduz essa matéria à escravidão, coloca em servidão, coloca à disposição de um Deus exatamente que vai direcionar. Então, claro, também o mesmo versículo 27 fala sobre o objetivo, para alcançar o nosso alvo. Quantos estão, queridos pastores, e eu trago isso com tristeza, na caminhada cristã, o saldo, eu não tinha ainda feito essa matemática, mas o saldo para aqueles que realmente querem uma vida santa com Deus, tem que partir da primícia daquilo que é produzido baseado nas Escrituras. Ao mesmo tempo, os resultados que temos encontrado na vida cristã e nas quedas que acontecem é a ausência desse. Porque, naturalmente, cresce o caso de irmãos saindo dos caminhos, vivendo uma vida fora da palavra. Não sei se está acontecendo por aí, mas está acontecendo cada coisa por aqui. Pessoas que estavam à frente agora já estão se alcoolizando. Digo, Senhor, que negócio é esse? Que bagaceira é essa? O que é que está acontecendo? Queridos, eu creio que a pandemia foi necessária, como nós temos trabalhado nos sábados, temos sentido muita saudade também. Deus não perdeu o controle. Ele continua, eu passei isso para a igreja. Aqueles que não estavam disciplinarmente buscando ao Senhor estão sofrendo os danos agora. Qual desculpa eu vou dar para um irmão que não quer ajudar na obra, nem assistir um culto virtual, se agora tem tempo e tem condições? É porque não tem uma vida santa, uma vida realmente disciplinar, de entender, não, esse tempo agora é para o Senhor. Como eu falei antes, a minha ausência, por uma questão da igreja, nos últimos momentos com os amados, foi prejudicial para a minha vida, por entender a necessidade dessa disciplina na minha vida. Então, precisamos, esse texto é magnífico para mim, porque quando eu me comparo a um atleta, eu, particularmente como cristão, tenho realmente grandes questionamentos sobre alcançar o meu alvo. E olha que o meu alvo não é perecível, ele não vai se desfazer. O meu alvo, ele é exatamente eterno, o meu alvo é seguro. A minha rocha, a minha garantia exatamente em Cristo é algo maravilhoso. Mas, sinceramente, quando se trata de disciplina, eu preciso ter muito cuidado, porque talvez eu seja um péssimo atleta. Então, não posso me culpar se eu não vou subir o pódio. Porque aqui Paulo está dizendo, somente um alcança. O que ele está dizendo é, não se baseie nos que não estão alcançando. Busque uma vida realmente disciplinar, uma vida de santidade, para alcançar este alvo. Que Deus me ajude a alcançar esse alvo. Que Deus nos ajude a alcançar esse alvo para a glória dele. Deus nos abençoe. Amém. Amém. Pastor Francimário, tem a palavra, 1 Timóteo 4, de 7 a 8. Por favor. 1 Timóteo 4, 7 e 8 diz assim: rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Meus irmãos, que palavra preciosa do apóstolo Paulo para esse jovem pastor chamado Timóteo, pastor da cidade de Éfeso. Meus irmãos, nós estamos diante de um grande desafio. Eu me sinto extremamente desafiado nesta manhã e reconheço aqui diante dos irmãos as minhas limitações, do quanto eu preciso crescer, do quanto eu preciso aprender e do quanto eu preciso depender do meu Senhor e do meu Salvador. É mais do que hoje eu dependo.
olhando para esse texto, quando ele diz que nós precisamos exercitar-se na piedade, que nós devemos buscar a Deus, e ele contrasta isso com, falando no versículo 8, ele diz: o exercício físico é de pouco proveito. Paulo não está condenando a prática do exercício físico. Ele está dizendo que o exercício físico não é o ápice da vida cristã. É isso que ele está ensinando. Ele é importante, tem o seu lugar na nossa vida. Ele vai dizer, olha, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. O viver a vida, uma vida de piedade, uma vida onde você está se exercitando, aplicando a palavra ao seu coração, à sua vida, você já experimenta os benefícios disso no presente e, consequentemente, no futuro. Então, a vida cristã não é um fardo, não é um peso que é colocado sobre as suas costas, que você curva e se torna um corcunda. Não. A vida cristã, você tem liberdade em Cristo Jesus para viver uma vida de liberdade, não de libertinagem, não, de liberdade em Cristo Jesus para viver o Evangelho, praticar o Evangelho, e aquele peso que estava sobre as suas costas é tirado, é removido por Cristo Jesus, para viver agora uma vida de comunhão plena. E eu quero fechar esse pensamento com Hebreus 12, versículo de número 1, que nós estamos nessa corrida, né, diária, constante. Olha só o que diz Hebreus 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, que nuvem de testemunhas é essa? Hebreus 11. Todos aqueles homens, mulheres de Deus que viveram no passado, nós temos essa nuvem de testemunha. Aí ele diz, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e, olha só que interessante, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Para isso, meu irmão, para isso eu preciso me exercitar a cada dia na prática, na observação da palavra de Deus. Muito obrigado, pastor Carlos. Amém. Deus abençoe. Pastor Pontes, por favor, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Uma palavra, pastor Pontes. O áudio, pastor Pontes. Liga o áudio, por favor. Ok? Tá ligado. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, meus irmãos, eu vejo aqui que Deus é muito bom, né? Como Criador, soberano de todas as coisas, Ele nos deixa a palavra, a Bíblia, para nos orientar, para ser o nosso guia de regra, nossa fé de prática, regra e prática, né? Fé, prática, regra. E assim, ele deixa algo tremendamente útil para a nossa caminhada de santidade, para buscarmos a santidade. Porque essa palavra de Deus, perfeita, ela nos ensina a como devemos andar diante dele e diante dos homens. Ela também nos corrige, ela nos repreende quando necessário for, devido à nossa natureza pecaminosa. Nos corrige com o intuito de nos instruir mais e mais a andar na justiça de Deus, a fazer aquilo que é reto, que é correto diante dele. É necessário, então, para que nós possamos, assim, utilizar o que Deus nos deu tão precioso, que é a sua palavra, sermos pessoas disciplinadas ou disciplinadas. A disciplina, como diz o guia, começa com as escrituras. Precisamos ter um plano, né, para nos alimentarmos com as escrituras.
é como um alimento. Nós precisamos do alimento físico para ficarmos fortes. Assim, espiritualmente, para andarmos em vida santa diante de Deus e dos homens, precisamos todos os dias termos as Escrituras, nos alimentarmos dessa palavra preciosa, ter uma vida voltada para um plano disciplinado e para aplicar esse plano em nossas vidas diariamente. Nós precisamos entender que as Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos farão pessoas mais santas. Eu queria lembrar do que 1 Pedro 1:15-16 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, precisamos começar pela palavra de Deus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para que nós possamos, assim, receber o ensino necessário, a repreensão necessária, a correção necessária e ser homens e mulheres instruídos para fazer a vontade de Deus e sermos a cada dia mais santos e santas. Amém. Excelente. Há um diagrama muito interessante aqui, né, a respeito da condução do Espírito Santo, como já foi dito pelos 3 pastores aí. O Espírito Santo escreveu as Escrituras, nós aprendemos as Escrituras. O segundo, o Espírito Santo traz à nossa memória as coisas já aprendidas e nós aplicamos tudo que ele traz à nossa memória. São 3 pontos fundamentais. Peguei o ponto do pastor Melco trabalhando. Correr amparado pelo Espírito Santo. Paulo não corre fisicamente, mas ele corre espiritualmente. O pastor Francimário diz correr para testemunhar. Só pode testemunhar aquele que é conduzido pelo Espírito e aquele que tem vida, santidade e disciplina. E como o pastor Pontes bem o colocou agora no final, correndo de maneira correta, através do ensino da palavra de Deus. Que Deus seja louvado e que nós possamos aprender cada vez mais a importância de estarmos atrelados a Deus através da sua palavra. Pastor Mark, por favor, suas considerações. Mas essas observações até este ponto têm sido tão importantes. Deixe-me dizer que cada pastor, cada missionário, cada diácono, cada líder espiritual, cada seminarista precisa ouvir esta conversa aqui. Porque é, de fato, uma fundação. Meus irmãos, porque tem tantos problemas no meio do ministério hoje em dia? O problema é exatamente neste ponto. Nós não estamos conversando adequadamente, abertamente sobre aquele que está tão claramente escrito na palavra de Deus. Você vai sentir no corpo quando você está crescendo em Cristo Jesus. E alguém está te perguntando, aí, quais são os sentimentos que vou sentir? Alegria, euforia. Você vai sentir que você está no meio de uma luta. Você vai sentir que você está correndo. E meus irmãos, a palavra usada aquele passagem que o pastor Melk destacou sobre o esforço dito na língua grega, vem na língua portuguesa a palavra agonizar. Que tipo de esforço que estamos fazendo? Eu vou me esforçar ou agonizar. Meus irmãos, eu vou pensar, poxa, Marcos, e aí na sua vida cristã? Você está agonizando em sua batalha contra o pecado? Nada disso, não. Eu digo isso a minha vergonha.
Tá? Então, esses versículos estão dizendo que estes são os sentimentos de alguém regenerado na batalha contra o pecado. E os pastores precisam ser até os líderes, os modelos de agonizar em seu esforço na busca de santidade. Finalizando esta observação, pastor Carlos, eu vou dizer alguma coisa. A Bíblia diz que a disciplina física tem pouco proveito, ou seja, não é o fim de tudo, mas não diz que não tem nenhum proveito. O pastor Francimário já ouviu esta colocação, mas deixe eu falar e corrigir os participantes de hoje, vocês que estão assistindo. Pratique um esporte. Sente na pele, que significa se disciplinar. Tá, você gosta do futebol? Então pratique um futebolzinho. Sente na pele o que você está correndo. Sente na pele e faça aplicação à vida espiritual. Você gosta de fazer artes marciais, o boxe, o jiu-jitsu, o judô? Pratique, faz bem. Sente na pele, que significa se disciplinar. Chegando até a minha idade, eu não posso jogar basquete, coisa do passado, mas ainda eu pratico um pouquinho de exercício todo dia. Eu falei com o pastor Francimário e vou falar com vocês. Eu tenho até o mínimo de coisas que vou fazer todo dia. Eu vou tentar queimar 900 a 100 ou 1.000 calorias por dia. Que não é pouca coisa. Então descubra o jeito que você queria fazer. Se não dá para você correr, então ande. Se não dá para você ande nada. Se não dá para ande bicicleta, futebolzinho, o jiu-jitsu, o judô, sei lá. Mas deixe o seu corpo se acostumar com uma vida de disciplina. Isso vai te ajudar a fazer aplicações para a sua alma. A mesma coisa que você está submetendo o seu corpo, submete-se à sua alma. E vai te ajudar nesta caminhada. Vou dizer, pessoalmente, tem me ajudado e creio que vai te ajudar também. Amém. Muito bem. Gostaria agora que o pastor Francimário abrisse a sua Bíblia em Provérbios 24:16. Pastor Francisco Pontes, em 1 aos Coríntios 15:58. E o pastor Melk em Hebreus, capítulo 12, versículo 3. E pudéssemos analisar isso da seguinte maneira: o que esses versículos nos ensinam? O porquê a perseverança é necessária na disciplina cristã. Como e de que maneira esses versículos nos ajudam a entendermos e podem vir nos ajudar a praticarmos. Então, com a palavra agora, o pastor Francimário em Provérbios 24:16. Muito bem, meus irmãos, Provérbios 24:16 diz assim: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Meus irmãos, nós estamos na caminhada cristã, né, a cada dia buscando a Deus, e por mais que nós busquemos a Deus, certamente nós vamos falhar num ponto ou no outro. Nós estaremos voluntariamente, o mais correto seria involuntariamente, pecando, ainda pecamos. Né? O pecado ainda é uma realidade em nossa vida, nós ainda cometemos erros, mas a palavra de Deus diz que ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, diferente do ímpio, né? Que são arrastados pela calamidade. Então, nós temos aqui duas situações, o justo e o ímpio. O justo tem Deus como Pai e busca e depende de Deus a cada dia, busca caminhar a sua vida pela palavra de Deus, e quando ele cai, ele é orientado, guiado, dirigido pelo Espírito Santo a rapidamente voltar
a posição que a palavra de Deus nos ensina. Em contrapartida do ímpio, ele está afastado de Deus, está morto em seus delitos e pecados, a cada dia mais distante do Senhor. Então nós temos aqui uma promessa, que ainda que o justo caia 7 vezes, ele tornará a erguer-se. Por quê? Porque esse justo é alguém que busca a Deus diariamente, busca viver os valores do reino de Deus, não vive mais para si mesmo, mas vive uma nova vida em Cristo Jesus. Só finalizo dizendo, Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já fui crucificado com Cristo. E a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então essa é a nossa caminhada e nós não podemos perder de vista isso. Obrigado. Graças a Deus. Deus abençoe. Muito boa palavra. Pastor Pontes, por favor, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, por favor, tem a palavra. Está ligado o áudio? Não. Pastor Pontes. Ok. 1 Coríntios 15, 58. Diz assim: Isso. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Toda essa conversa que nós estamos tendo me faz lembrar a minha juventude. Deus me dotou com um talento, né, de ter muito reflexo, apesar de ser a estatura muito baixa, mas eu tinha muito reflexo, então eu era um bom goleiro de futebol de salão. Atuava também no campo, né, futebol de campo. Mas eu era muito indisciplinado fisicamente. Eu não gostava de treinar, eu não gostava de maneira nenhuma dos exercícios e também era indisciplinado quanto a comer e a beber bebida alcoólica. Então, isso me afastou de uma carreira promissora no futebol de salão. Naquela época, o estado do Ceará era bem representado no futebol de salão, né? Antigamente, a bola pesada. E nós éramos os melhores do Brasil e, por sua vez, do mundo. Tivemos jogadores como o Leonel, que foi um dos melhores jogadores do mundo. E assim, com essa indisciplina, eu não cheguei à carreira de goleiro de futebol de salão, apesar de ter visto como um promissor, né? Um futuro promissor nessa carreira. Lemos aqui claramente, né, em 1 Coríntios 15, 58, que nós precisamos sempre estar firmes. Temos que nos manter firmes, ou seja, não pender para um lado, nem para um lado, nem para o outro. Devemos enfrentar também aquilo que nos abala. Não deixar que as circunstâncias negativas elas venham fazer com que a gente fique imobilizados, porque precisamos estar conscientes de que o nosso trabalho ele não é em vão, não é, como diz Paulo, inútil, né? Precisamos estar sempre sendo conscientes para uma vida santa, de santidade, que devemos nos disciplinar em direção a esta santidade. Como disse Provérbios 24:16, né? Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. O importante é saber que nós, muitas vezes, somos abalados
por determinadas circunstâncias. E não podemos, de maneira, hipótese alguma, desanimar. Porém, o injusto, ele tropeça em seu pecado e vai desistindo, né? Nós temos vários casos, vemos vários casos assim de pessoas que desistem da caminhada de santidade e buscam o mundo, buscam os prazeres do mundo. Porque ele não tem força, ele não tem poder para vencer a tentação e para trilhar o caminho da santidade. O fato predominante aí é porque ele não tem o Espírito de Deus trabalhando nele, o Espírito Santo. Mas o texto diz que Paulo é bem claro, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, porque nós temos a presença do Espírito Santo. E os firmes em Cristo Jesus, eles se mantêm em pé. E mesmo que venhamos a passar por tormentas, que mesmo que aconteça ciclones temporais em nossas vidas, devemos estar sempre sendo dedicados à obra do Senhor, tendo uma vida disciplinada, momento devocional, muita oração, muita leitura da palavra de Deus, apoiar também a congregação a qual nós fazemos parte, não faltar aos cultos. Até eu fico estranhando, agora nós sabemos quem é José e quem é Maria, né? Nesse tempo de pandemia. Porque se não assistir uma live, ok, querido? Como é que em casa, no conforto da sua casa, na igreja quer se vir? Eu fico, às vezes, um tanto pensativo com relação a isso, porque nós estamos vendo quem é José e quem é Maria, né? As pessoas não estão prestigiando, né, o esforço que estamos fazendo, desprendendo a nossa energia intelectual, nossa energia física e também até as nossas condições financeiras, materiais, para chegar até a casa dos irmãos, e algumas pessoas não assistem, né? Então, é preciso que eles tenham consciência que, nesse momento que nós estamos vivendo, é que nós precisamos estar juntos. E a rede social veio para tanto. É necessário que, é porque eu não gosto, é porque eu não me vejo bem na tela. Eu também, a minha aparência física não ajuda muito, né, pastor Carlos? Então, eu tenho que me manter firme. Pastor Francimado disse uma coisa interessante para mim. Não importa, pastor, vamos lá. Se uma pessoa estiver assistindo uma live, é ótimo, excelente. Já estamos pregando para um, né? Já estamos fortalecendo a fé desse, né? Então, que nada venha nos abalar, que nada venha impedir que sejamos prudentes, que sejamos fervorosos e regulares, disciplinados na obra do Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe. Pastor Melk, por favor, capítulo 12, versículo 3 de Hebreus, com a palavra. Amém. Assim considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Pastor Pontes, por favor, desligue o seu microfone só para tirar o retorno aqui. Não estou lhe ouvindo. Ativar. Foi? Pronto. Sozinho aqui está desativando. Não sei o que é isso, não. Está desaprendendo aqui. O celular está disciplinado. Indisciplinado, né? Então, assim, esse versículo em particular, ele nos traz um entendimento, eu creio que maravilhoso. Porque, assim,
eu tenho um objetivo e eu tenho um alvo a ser observado. Eu tenho um modelo a ser observado. O versículo 3 está dizendo que nós temos que considerar aquele que suportou a oposição dos pecados, dos pecadores contra si mesmo. O texto falava anteriormente do capítulo 11, essa nuvem de testemunha, mas aqui vai um pouco mais a fundo. Quando eu penso em ter uma vida de disciplina, uma vida de santidade, eu tenho um alvo, eu tenho alguém para observar. Eu tenho alguém que eu possa... Eu lembrei aqui, enquanto os amados traziam a palavra, daquele filme que é tão conhecido, Desafiando Gigante, que um dos meninos, aquele mais fortinho, né, que é um dos defensores do time, ele é levado a tapar seus olhos e caminhar de joelhos com o outro nas costas o campo inteiro. Acho que quem assistiu vai lembrar disso, né? E o treinador sempre dizendo, mais um pouco, vá mais um pouco mais, até chegar lá às 50 jardas, eu acho que foi isso, que ele chegou, né? E ele conseguiu chegar ao objetivo com os olhos vendados, sentindo a dor no corpo, sentindo o sofrimento, mas encorajado a chegar até lá. A gente só é diferente porque nós não estamos com os olhos vendados. Estamos com os olhos abertos e a nossa meta é Jesus. E às vezes vai doer, às vezes vai ter sofrimento, às vezes vamos cansar, às vezes vamos ter exatamente como o versículo diz, até momentos em vontade de desanimar, mas ele está dizendo, não permitam. Olhem para Jesus, aquele que sofreu toda a oposição contra si mesmo. Ele é o nosso alvo, ele é exatamente o nosso exemplo magno, o nosso exemplo principal, a quem eu devo olhar quando eu penso em disciplina, quando eu penso em santidade, quando eu penso em alcançar uma meta. Porque a tendência nossa é realmente, em meio a tudo que temos vivenciado, Pontos, como você falou, talvez esse turbilhão de coisas que nós temos enfrentado, em algum momento, algum pastor, algum diácono, algum presbítero, algum líder de igreja, ele infelizmente possa chegar a desanimar, a pensar, olha, dei tudo que eu pude. Meu Deus, eu estou fazendo o máximo que eu posso, eu estou dando a minha vida, eu estou entregando tudo que eu posso para que Deus seja glorificado. Então, é tendencioso que haja o desânimo, mas aqui a palavra é de encorajamento, para que não canseis e fiqueis desanimados. Para isso, considere aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Então, para mim, esse texto ele me traz esse entendimento de que eu tenho um alvo para seguir. Eu tenho uma pessoa como exemplo para me olhar e observar, para continuar, mesmo que as circunstâncias tentem me abater. E volto a repetir, isso acontece. Nós seremos, em algum momento, atingidos pelas circunstâncias. Como o pastor Pontes falou, que estas circunstâncias nos façam apenas olhar para Cristo e ver que Ele nos deu condições de chegarmos até o fim. Em Cristo nós podemos. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Eu penso que também nesse sentido a falsa teologia de hoje, de um liberalismo muito aberto, muito franco, exigindo de Deus, né? Mas não exigindo de nós mesmos. As pessoas querem de Deus. Elas exigem que Deus tenha que dar, Deus tem que fazer, Deus tem que agir, mas se isentam nesse sentido, como bem foi dito já, esquecendo-se que o homem, a tendência do homem não é boa, é sempre a cair. E como o provérbio diz, Deus nos levanta e nos ajuda a caminhar o tempo todo. E para isso é preciso que haja uma dedicação, tanto na questão da devocional diária, da leitura, como da oração e como da vivência do nosso dia a dia, que é a nossa disciplina através da orientação do Espírito Santo. E como já foi enxugado tudo isso, o nosso modelo de vida para a disciplina é Jesus. Se fugirmos do foco, nós estaremos fazendo apenas um exercício físico, né? É como a oração sem propósito. O jejum sem propósito, ele é apenas para o físico, ele não é para o espírito. E que Deus possa abençoar-nos a perseverarmos nessa disciplina no andar do Espírito Santo de Deus. Pastor Mike, por favor, suas palavras. Queria agradecer, pastor Carlos, e todos os participantes que têm até
nos edificado contemplando estes versículos. É tanta coisa que nós podemos dizer, tanta coisa. Mas eu creio que eu já fiz menção com vocês. Se não fiz menção, eu vou fazer menção do exemplo da francesa evangélica protestante Marie Durand, no século XVIII. Os evangélicos franceses passaram quase 150 anos numa perseguição contínua. Foram os evangélicos franceses que trouxeram até o primeiro testemunho do evangelho aqui no Brasil, mais do que 500 anos atrás, lá no Rio de Janeiro. O William Bagby, o fundador dos batistas, as primeiras igrejas batistas aqui no Brasil, também foi descendente dos evangélicos franceses. Então, eles têm até um testemunho de fidelidade muito forte. Mas chegando ali no final do testemunho dos evangélicos franceses, de grande escala, muitos foram perseguidos até enforcados e martirizados, e muitos foram jogados em prisão, incluindo uma menina recém-casada, Marie Durand, de 19 anos. E ela foi jogada numa das piores prisões da França. E, basicamente, todos, só mulheres, muitos protestantes. Ela era até uma das mais jovens. E foi simples. É só renegue sua fé. É só isso. Não sou evangélico, não queria ter nada deste Bíblia, não. Eu sou deste jeito do Estado e está tudo bem, pode sair. É sua decisão ficar aqui, nesta prisão. É só renegue esta fé evangélica e está tudo bem, pode sair em toda liberdade. E ela passou 10 anos, 15, e chega ao ponto que até pessoas esqueceram porque esta mulher ficou ali em prisão. Né? E ela se envelheceu em prisão. E, finalmente, com mudanças de política na França, os evangélicos foram libertados, quase 30 anos em prisão. E é só uma palavra para ser libertada. A palavra, eu renego. Só isso. Mas pode ir até a célula da prisão dela hoje em dia, e você vai ver escrito ali na parede, aparentemente por ela ou por alguém da sua turma, foi a palavra resista. Amém. Resista. A disciplina que estamos até encorajando cada um de vocês, pastores, missionários, diáconos, diaconesas, membros de uma igreja batista, igreja evangélica, o fim de contas deste estudo de hoje é resista. Resista, pecado. Disciplina é nada mais do que resistência na prática. É resistência na prática. Meu irmão, minha irmã, finalizando mais uma vez, não ande sozinho, não ande sozinho. Deixe alguém ao seu lado para resistir juntos. Mas resista, porque isso é o caminho que leva à felicidade. Isso é a perseverança que a Bíblia descreve. É nada mais do que resistência, que se manifesta por meio de disciplina. Bom, como eu falei, ou escrevi naquela introdução colocado no WhatsApp do grupo, a Bíblia, de fato, tem uma mensagem simples e severa sobre a vida cristã. Isso não é legalismo. Deixa-me repetir isso, finalizar. Isso não é legalismo. É você andando na liberdade dos filhos de Deus. Mas você faz isso por meio de resistir, por meio de batalhar,
por meio de se disciplinar. Que Deus nos ajude, cada um de nós, nesta batalha espiritual. E até a nossa próxima conversa. Obrigado a todos. Que Deus os abençoe. Amém.